Você já parou para pensar que o próximo desastre climático não é algo distante, mas algo que já começou diante dos nossos olhos? Enquanto discutimos teorias e previsões, cidades inteiras estão sendo lentamente engolidas pelo mar. Jakarta, capital da Indonésia, afunda em média 25 centímetros por ano, segundo dados de 2024 do World Economic Forum. O problema é tão grave que o governo já está construindo uma nova capital em Bornéu, como se tentasse fugir de um destino inevitável. E Jakarta não está sozinha. Miami, Veneza, Alexandria e até grandes regiões de Bangladesh vivem o mesmo drama. Ruas desaparecem, bairros são abandonados e milhões de pessoas enfrentam o dilema de migrar ou resistir. Você consegue resolver esse mistério? Vamos juntos com a Mente Curiosa, onde exploramos os segredos do universo e tudo que desperta nossa imaginação. Em 2025, os alertas se intensificaram. Relatórios divulgados em agosto pela World Meteorological Organization apontam que o planeta está caminhando para registrar o ano mais quente desde que temos medições, com ondas de calor históricas na Europa, especialmente em julho, quando partes da Itália e da Grécia ultrapassaram 48 graus Celsius. O Oriente Médio viveu temperaturas próximas de 50 graus Celsius já em maio, um número que era raro e agora se repete com mais frequência. Cientistas do Met Office do Reino Unido projetam que os próximos meses podem ser marcados por furacões no Atlântico mais fortes que a média das últimas décadas, alimentados pelo aquecimento anormal das águas. Enquanto isso, a América do Sul sente os efeitos de um El Niño que ainda persiste, trazendo chuvas intensas no sul do Brasil e secas históricas em países andinos. Parece roteiro de ficção científica, mas são previsões concretas que já circulam em artigos de setembro de 2025. Mas o que impressiona é que, ao mesmo tempo em que a natureza dá sinais cada vez mais claros, nós continuamos a repetir velhos erros. O Canadá registrou em junho a pior temporada de incêndios florestais em 40 anos. E a Amazônia perdeu milhares de hectares apenas no primeiro semestre, segundo o INPE. Essas queimadas liberam toneladas de carbono, acelerando o aquecimento que tentamos conter. E como se não bastasse, rios seguem sendo contaminados por mineração ilegal, derramamentos de petróleo continuam acontecendo e os oceanos, que já receberam mais de 170 trilhões de partículas de plástico, segundo estimativa publicada em março de 2023 na revista PLOS ONE, seguem se tornando depósitos do nosso descuido. O curioso é observar como reagimos diante desse quadro. Alguns negam, outros simplesmente se acostumam, como se fosse mais uma notícia entre tantas. Há também quem transforme a crise em oportunidade de mercado. Empresas vendendo tecnologias de resfriamento urbano, barreiras contra enchentes ou até mesmo terrenos em regiões mais altas, onde a água ainda não alcança. Em pleno século XXI, diante de uma ameaça global, ainda pensamos de forma fragmentada, cada um tentando salvar o próprio pedaço. Mas será que existe saída individual em um problema que atinge o planeta inteiro? E aqui entra uma das reflexões mais instigantes. Será que estamos realmente enfrentando algo novo ou apenas repetindo ciclos naturais da Terra? O planeta já passou por eras glaciais, pelo período quente medieval e pela pequena idade do gelo. No Holoceno, há cerca de 8.000 anos, a Terra já era mais quente que hoje em algumas regiões. Nos anos 1970, falava-se em resfriamento global. Nos anos 1990, em aquecimento global. Hoje, a expressão mais usada é mudança climática. A cada década, as palavras mudam, mas o medo persiste. Isso gera uma dúvida legítima. Será que estamos confundindo fenômenos naturais com impactos humanos? Ou será que a falha está em nossa incapacidade de lidar politicamente com o problema? Discursos como os de Donald Trump, que em setembro de 2025 voltou a ironizar previsões da ONU e chamou a pauta ambiental de golpe verde, encontram espaço porque tocam em algo real. Os custos imediatos são visíveis.
mas os benefícios parecem distantes e difusos. Ele lembra que enquanto a União Europeia reduziu suas emissões em cerca de 40% desde 1990, a China aumentou em mais de 50%. Para muita gente, isso soa como uma competição desigual. E essa visão alimenta o ceticismo, que cresce justamente porque a luta contra a mudança climática parece injusta, burocrática e muitas vezes incoerente. Mas a ciência segue apontando sinais difíceis de ignorar. A concentração de dióxido de carbono já ultrapassou 420 partes por milhão em 2023, segundo a NOAA. O Ártico aquece 4 vezes mais rápido que o resto do planeta, liberando metano do permafrost, um gás muito mais potente que o CO2. As geleiras dos Andes e do Himalaia derretem, ameaçando milhões que dependem dessas águas. Os oceanos absorvem 90% do calor extra, causando ondas de calor marinhas que destroem recifes inteiros. E segundo o relatório do IPCC de março de 2023, mais de 3,6 bilhões de pessoas já vivem em regiões altamente vulneráveis. É como assistir a um dominó climático. Cada peça que cai empurra a próxima. E o impacto não é apenas físico. Existe também a camada psicológica, a ecoansiedade. Estudos de 2022, publicados na The Lancet, mostraram que mais de 60% dos jovens em 10 países vivem com medo constante de um futuro climático incerto. O desastre não é só ambiental, mas também emocional, social e político. E você, sente esse peso? Acha que o maior perigo está nas mudanças do planeta ou na nossa incapacidade de agir em conjunto? Se esse tema está instigando sua mente, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você sabe que gosta de ciência e mistérios. No Mente Curiosa, nossa missão é explorar aquilo que transforma a forma como vemos o mundo. O próximo desastre climático não é uma previsão distante. Ele já está acontecendo, silenciosamente, nas ruas que afundam, nos termômetros que batem recordes e nas mentes ansiosas de uma geração que olha para o futuro com incerteza. Talvez parte disso seja natural, talvez parte seja responsabilidade humana, talvez seja uma mistura inevitável dos dois. Mas, enquanto discutimos definições, o planeta continua mudando e nós seguimos em um ritmo lento demais para acompanhar. E aqui surge uma questão inevitável, talvez a mais importante de todas. De que adianta criarmos inteligência artificial, carros autônomos e foguetes que planejam colonizar Marte, se não conseguimos cuidar do único planeta onde, de fato, conseguimos respirar? A tecnologia nos trouxe a capacidade de editar o genoma humano, de conectar bilhões de pessoas em tempo real, mas não resolveu o básico: água potável limpa, ar respirável e um clima estável para garantir nossa sobrevivência. Pense nisso como uma ironia cósmica. Criamos máquinas capazes de aprender sozinhas, mas não conseguimos aprender com os erros que nós mesmos cometemos. Conquistamos a Lua há mais de 50 anos, mas ainda não conseguimos lidar com o lixo que despejamos nos oceanos. Construímos cidades inteligentes, mas muitas dessas cidades estão literalmente afundando sob o peso daquilo que chamamos de progresso. E você, já parou para imaginar como será o futuro se a tecnologia continuar avançando enquanto o planeta se desfaz sob nossos pés? Carros voadores para fugir de enchentes? Robôs bombeando água para tentar segurar mares que não param de subir? Satélites monitorando desertos que um dia foram campos férteis? E isso soa como ficção científica, mas pode se tornar apenas a realidade cotidiana de bilhões de pessoas. A verdade é que não há inovação capaz de substituir um planeta inteiro. Se todos sofrem com a mudança do clima, de que adianta um punhado de tecnologias avançadas em meio a um colapso ambiental global? É como tentar construir arranha-céus de vidro sobre areia movediça. Por mais sofisticada que seja a estrutura, ela vai ceder. Então eu pergunto para você que está me ouvindo agora:
Será que a humanidade vai finalmente usar todo o seu conhecimento e poder tecnológico para se unir diante dessa ameaça comum? Ou será que vamos continuar correndo atrás de soluções individuais? Como se fosse possível escapar sozinhos de um destino coletivo? Esse é o ponto mais delicado da nossa era. Nunca tivemos tanto poder nas mãos, mas talvez nunca estivemos tão perto de perder o que realmente importa. O futuro não vai depender apenas de ciência ou apenas de política, mas da forma como escolhemos agir como civilização. A pergunta não é mais o que vai acontecer com o planeta, mas o que vamos fazer com tudo isso que construímos se não tivermos onde existir? E é por isso que no Mente Curiosa seguimos explorando essas questões que vão além dos números e relatórios. Porque o mistério maior não está apenas nos fenômenos da natureza, mas em nós mesmos, em como escolhemos reagir diante deles. Quando a Terra muda em força grandiosa, quem reflete e escuta é a mente curiosa.